Bom, na última videoaula a gente viu como a tipagem de escala é poderosa. Na verdade ela é ainda mais poderosa do que eu mostrei, mas ela roda em cima da máquina virtual do Java, da JVM, e isso traz alguns problemas ou, digamos, limitações. Traz um monte de vantagens, a principal delas é que você pode usar tudo que foi escrito em Java dentro de Scala, mas algumas limitações ocorrem e eu vou mostrar a principal limitação que a gente chama de Type Eraser. Para isso, eu montei esse simples código. Eu criei uma lista aqui, assim que vocês criam listas em Scala, diferente de Java que você põe um array ou alguma coisa assim. Em Scala, lista é com list. Existe o array também, mas enfim, não vamos falar dele agora. E a list ela tem essa característica que você escreve list e põe todos os elementos aqui dentro da list. Isso não é um elemento sintático. Scala dá para você fazer qualquer função com um nome maiúsculo ou uma classe que se comporta como se fosse função. Mas, enfim, não está fora do escopo desse projeto, dessa aula. Aqui eu usei o retorno, que é um getInnerType. Basicamente eu estou pedindo o tipo dessa lista. Então, isso daqui é uma lista de inteiros, como dá para ver. Mas eu quero saber qual é o innerType dessa list. E para eu pegar o innerType dessa list, é uma lista de qualquer coisa. Então, o tipo qualquer coisa, o tipo topo de escala é o n, que é qualquer coisa. Existe o anything, o nref, que é esse daqui, que é qualquer objeto. E o nval, que é qualquer valor. Então, inteiros, double, essas coisas todas estão no nval. E o n, que é tipo o topo de todos eles. Por padrão, todos os objetos, todas as classes novas que você cria, elas herdam de ScalaObject, que herda de Object, que herda de nref, que herda de n. Então, a tipagem de Scala é bem mais, assim, a hierarquia é bem mais funda. Mas, enfim. Vamos lá. Eu fiz um match aqui. Esse case underline significa faz o match de qualquer coisa. Então, é como se fosse um else. O meu else é não ser o tipo. Então, está aqui escala C, ele vai obviamente retornar não ser o tipo. Então, nosso primeiro pattern match é case, uma lista de inteiros, certo? Uma lista de inteiros vai ser, obviamente, um int. Vamos ver se daqui funcionou. Aqui. Case precisa de um elemento, uma variável. Vamos chamar só de V, mas não tem muita necessidade. Aqui a gente viu um warning. Ele falou que the underlining of type list is unchecked since it's eliminated by eraser. Bom, tem um warning e o retorno foi int. Então, teoricamente, não aconteceu nada de errado, né? Afinal de contas, compilou e retornou int. Agora vamos ver o segundo caso. Caso V, que é uma lista de string, eu vou retornar que é o tipo string. Vamos mudar essa lista aqui para ser uma lista de string. AB, por exemplo. Vamos compilar o código. Agora tem 3 warnings, na verdade. E retorno foi int. Mas por que o retorno foi int? Se eu tenho uma lista de int e uma lista de string e ele me falou que não, que é isso daqui. Será que isso daqui é uma lista de int mesmo, uma lista de string mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse código aqui e vamos colocar num console de Scala. De novo os warnings, etc. Vamos colocar aqui val list lst igual a list de a e b. É uma lista de string, então teoricamente a nossa função, essa função tipo getInnerType, deveria retornar uma lista de int. Mas não retorna. Um dos motivos, o motivo para isso é porque em Java, ou na máquina virtual do Java, ele só conhece essa tipagem interna aqui, esse int, esse string, na hora em que ele está compilando um código. Então, na hora em que eu compilei um código, ele sabe que isso é uma lista de string. Numa boa. Na hora em que eu estou rodando o código, esse valor intermediário, isso aqui é tempo de compilação. Ok, compilou bonitinho e etc. Na hora em que eu vou rodar o código, esse tipo aqui ele é eliminado. Não sabe mais o que é isso. Como esse tipo é eliminado e esse tipo é eliminado.
Logo, esses dois cases são iguais. Então ele vai sempre bater no primeiro e vai me retornar que sim é um inteiro. Essa é uma limitação não de escala, é uma limitação de Java. Existem formas de você contornar isso, estão fora do escopo dessa lista de vídeos, porque afinal de contas elas são além de escala. E a gente precisa passar para um outro tipo agora, para um outro método, uma outra forma de tipagem, que é a tipagem de Haskell, que não usa classes. Ou pelo menos não classes tradicionalmente como a gente conhece. Mas fica uma dica aqui, que essa tipagem de escala ela é extremamente poderosa, mas ela tem as suas limitações por rodar em cima da máquina virtual do Java. E como Scala planeja manter compatibilidade entre todos os códigos de Scala, essa limitação existe também quando você roda Scala em cima do .NET e quando você roda Scala em cima do JavaScript, e provavelmente vai existir quando você puder rodar Scala nativamente, que é um outro projeto que eles estão fazendo. Logo, fica a dica, não dá para você fazer esse tipo de pattern match, você tem que fazer um pattern match um pouquinho mais feio, mas isso não elimina, digamos assim, o poder de Scala, porque em teoria, se a lista tiver mais de um argumento, você pode fazer desse jeito. Ao invés de fazer assim, você usa, por exemplo, o resto, que não interessa muito, e vamos lá, e você fala que o primeiro elemento é um inteiro e o segundo elemento é um string. Porque lembrando, a máquina virtual do Java ela só elimina esse pedaço, mas ele não elimina isto aqui. O eraser só funciona para dentro dos generics ou para dentro das template classes. Então esse elemento pode até ser eliminado, não vai, porque a forma como o Java funciona de uma forma um pouquinho diferente. Mas, digamos assim, na hora que você está rodando o código, ele não sabe que isso é uma lista de string. Mas aí, na hora que você faz o pattern match desta maneira, ele desconstrói para o primeiro elemento e o resto e faz uma verificação se o primeiro elemento é um inteiro. E desse jeito, o código... peraí. Esqueci de salvar o arquivo, desculpa. Opa. Espera um pouquinho só, que provavelmente eu preciso de uns parênteses aqui. Vamos ver, salvei o código. Sim, desse jeito funciona. Faltavam uns parênteses ali porque a forma de retorno dele a forma de avaliar, basicamente estava entendendo que isto aqui precisava vir antes disso daqui, então não estava dando resultado. Mas assim funciona. Eu estou basicamente perguntando se o primeiro elemento é um int, se o segundo elemento é um string, e obviamente esse código funciona numa boa. Não salvei de novo. Vamos lá, vai dar dois retornos, um vai ser um inteiro e outro vai ser um string, porque aqui não existe eraser, só existe eraser, como eu falei, nesse ponto. Mas ele ainda sabe que é uma list. Da mesma forma, ele ainda sabe que é um int. Se isso fosse um int de alguma coisa, o que não faz nenhum sentido, mas se fosse, ele saberia que é um int de alguma coisa, mas não saberia o que é. Mas o tipo de fora ele sabe, o tipo de dentro ele não sabe. Isso é que a gente pode chamar de tipos de fora e de dentro, num jargão bem errado, na verdade. Um outro ponto que deve ser levado em consideração é o seguinte: se isso for uma lista vazia, por exemplo, uma lista de string, sabe que é uma lista de string, mas não tem nenhum elemento lá dentro, vou colocar a lista 3 aqui, ele não vai conseguir saber que tipo que é esse. Por quê? De novo, o eraser aqui funciona, ele eliminou esse elemento, tentou desconstruir aqui, não tem primeiro elemento, ele cai nessa regra, não sei o tipo. Logo, isso só funciona quando a lista tem pelo menos um elemento, e obviamente não funciona, isso daqui não funciona. Em teoria, ele deveria dizer que não sabe o tipo, mas como 1 é um inteiro, então ele vai me dar o retorno errado, falando que é um retorno de int, ao invés de um retorno de n, ou, nesse caso, que não sabe o tipo. Ou seja, existem formas de você contornar, existem formas de você não contornar, é bem interessante, mas não muda o fato de que é uma limitação.